Obrigado, senador Paim, senhores senadores, senhoras senadoras. Nós tivemos aqui alguns debates interessantes relacionados ao passado. Eu quero gastar aqui um pouco de tempo para falar do futuro, mas não do futuro longo, distante, do futuro imediato e das preocupações que eu tenho. Senador Simão, nós temos alguns itens que me preocupam muito do que está aí diante da nossa nação brasileira. Nós temos uma crise econômica extremamente forte, que eu deixarei para falar mais profundamente ao final, e que não é pela primeira vez que eu faço. Há anos eu venho alertando aqui que a economia estava bem, mas não ia bem. É o título até, senador Fleury, de um opúsculo que eu fiz junto com Valderi Rodrigues, segundo os meus assessores. Nós temos uma situação social insuficiente. É falso dizer que a situação social brasileira está bem, como tentam dizer. Já foi pior. Aliás, tudo no Brasil já foi pior. Não faz muito, a gente tinha a escravidão aqui. Melhorou, né? Mas melhorou ainda de uma maneira insuficiente. Nossa situação social, apesar de Bolsa Família, que permite enfrentar-se problemas graves de fome, superando-a, nossa situação social não é tranquila. A miséria aumentou de 2012 para 2013, ou seja, o número de pessoas, famílias, classificadas como abaixo da linha da miséria aumentou. Raros países têm acontecido isso. Aumentou no Brasil. Mas não é só isso. Não dá para não saber que a educação está insuficiente para o mundo moderno. Todos os dias a gente vê no noticiário, nas avaliações até oficiais, a crise, o atraso, a degradação do sistema educacional brasileiro. O mesmo a gente pode dizer para a saúde. Nossa situação na saúde pública é má, é ruim, não é boa. Nós não estamos com um social suficiente no Brasil. E a segurança? A segurança é uma tragédia. E a mobilidade urbana? E o estado das nossas cidades? Não dá para a gente entender e aceitar com a ideia de que estamos bem no social. Já estivemos pior. Mas bem, nós não estamos. E os próximos meses, muito provavelmente, não haverá melhora na mobilidade social, na segurança pública, na saúde, na educação, nem na assistência e os seus resultados naqueles mais pobres do Brasil. Junto-se à insuficiência do social, nós temos um caos na política. 28 partidos na Câmara. Mas o pior é que não são partidos, são pseudo-partidos. Porque se nós tivéssemos 28 partidos, cada um com um líder que representasse as suas bases, com coerência ideológica, com coerência ética, tudo bem, põe 28 numa mesa e se discute. O problema é que a gente põe 28 na mesa, discute, e quando os líderes saírem de lá, cada um dos parlamentares pensam como querem. E eu sou um exemplo. Não votei com aquela que foi a decisão oficial do meu partido. Isso mostra que há um caos na política partidária, porque os partidos deixaram de representar os seus filiados plenamente. Mas não é só isso. Nós temos um quadro de profunda desconfiança hoje em relação a todos nós políticos, todos os partidos, todas as organizações sociais. Nós estamos numa democracia em que as pessoas não reconhecem-se representadas pelos líderes nos quais eles votaram. Os eleitores votam
e não reconhece os eleitos como seus representantes. Nós não estamos passando a ideia de que representamos os nossos eleitores. E eu digo nós, não tem ninguém aqui que possa dizer diferente dos outros. Nós, hoje, não somos respeitados como os líderes desse país. E vamos ter que conviver com isso nos próximos anos. Junte-se a isso, ao caos dos partidos, à desconfiança geral em relação à política, junte-se a isso o povo na rua, porque essa é uma novidade. Antes da internet, para você organizar uma manifestação, precisava de um partido, precisava de um jornal, precisava de chamadas na televisão. Hoje, a gente faz isso pela internet. Qualquer grupo de 50 jovens organiza uma manifestação e junta 300 pessoas e perturba uma avenida. Perturba a ida para o aeroporto, perturba a chegada no porto, perturba o funcionamento da sociedade. Essa é a realidade da democracia que nós vamos ter nos próximos anos, com excesso de pseudo-partidos e escassez de partidos verdadeiros. Com o povo com uma capacidade de mobilização como nunca aconteceu. Com uma desconfiança total em relação a nós aqui do Congresso e ao Poder Executivo. E até o Judiciário também. Vamos falar com franqueza, apesar de que eles têm, de certa maneira, hoje, mais credibilidade do que nós outros. E a própria imprensa, que também não é vista com a credibilidade total que poderia passar. Agora, junte-se à insuficiência social, ao caos político, o cansaço como o novo governo começa agora, depois de 12 anos. Falava há pouco aqui, numa parte que eu fiz, de que uma das qualidades da democracia é que cada 4 anos ou 5, conforme o período de mandato, recomeça-se uma lua de mel entre os dirigentes e o povo. O dirigente chega no primeiro dia de seu governo com a credibilidade total. Até os opositores o respeitam. Essa é a realidade da democracia. Ele chega ali em lua de mel com o seu povo. Lua de mel que, dependendo do governo, acaba em 6 meses, acaba no final do mandato, mas dura algum tempo. Dura dando-lhe credibilidade para tomar medidas difíceis, que em geral são necessárias, como eu vou mostrar aqui, na economia está exigindo. Lua de mel que permite a ele ter simpatia para as novas coisas que ele traz. Lamentavelmente, o próximo governo não começa nem em lua de mel com a população. Teve a maioria dos votos, é verdade. Mas isso não basta para ter uma lua de mel, porque muitos dos que votaram na presidenta Dilma votaram porque não queriam a volta do PSDB. Da mesma maneira que muitos dos que votaram no Aécio Neves votaram porque não queriam a continuação do PT. Essa foi uma eleição estranha, em que muitos dos eleitores votaram no candidato porque não queriam outro, e não porque queriam o candidato. Vamos falar com franqueza, essa eleição não empolgou ninguém. Não houve uma empolgação, houve uma resistência. Uns para não saírem do governo, outros para tirarem esses do governo. E esse governo, que continua, chega cansado. Cansado de 12 anos de políticas, algumas certas, mas que insuficientes. Cansado sob o fogo cruzado de denúncias gravíssimas de corrupção dentro dos quadros do aparelho do Estado. Cansado pelo esforço feito para se eleger usando manipulações de informações, difamação contra os candidatos opositores. Então, é um governo que chega cansado. E isso é muito perigoso, muito perigoso. Eu não falo cansaço da pessoa. Isso a gente dorme 8 horas e está bom, pronto para começar tudo de novo.
Eu falo o cansaço dos quadros, do grupo, da mensagem. A mensagem está cansada depois de 12 anos. Mas junte-se ainda mais à insuficiência do social, ao caos político, ao cansaço e à falta de lua de mel, junte-se a isso a trágica e arriscada polarização que o Brasil vive hoje no limite do fanatismo. Nós estamos perto de cairmos em fanatismos de um lado e do outro. Não adianta dizer que é um lado, não. O antipetismo está virando um fanatismo irracional e eu diria até mesmo irresponsável. Mas o petismo está virando também um fanatismo, também, a meu ver, irresponsável. Essa polarização, PSDB como encarnando o anti-PT, e o PT encarnando o anti-PSDB, e cada um dizendo ou ele está certo e os outros não estão, ou ele negando a própria democracia. Porque, senador Fleury, a democracia deixa de existir quando na política existe apenas um lado. A democracia se caracteriza pela pluralidade de lados se respeitando, se reconhecendo, se desentendendo e se entendendo. Nós estamos perdendo isso. O que eu leio na mídia eletrônica são manifestações de polarização em que um nega o outro. Logo, não é uma manifestação democrática. Na democracia, você não nega o outro, você dialoga com o outro, se opõe ao outro, mas não nega o outro. Não adianta isso de dizer que um é antidemocrático e o outro é democrático. Ou os dois são democratas ou não tem democracia. Quando só um lado é democrata, não tem democracia. É falso democrata. E é o que a gente está vendo ultimamente. Quando, por exemplo, vão pessoas para as ruas e alguns, de fato, antidemocratas, carregam bandeiras pedindo a volta da ditadura, e em vez de se dizer que é apenas um pequeno grupo daqueles que estão na rua, se diz que todos que estão na rua querem a volta da ditadura. Isso é a negação da democracia. É tão antidemocrático ir pedir a volta de regime militar, quanto dizer que todos que vão para as ruas estão querendo a volta do regime militar. Então nós estamos numa polarização. Tudo isso dito, e eu repito, a insuficiência social, o caos político, o cansaço e a polarização exacerbada, quase que fanática, a isso se junta o que mais imediatamente desagrega um país, que é a crise econômica. Porque o resto até demora um pouco. A educação está péssima. O país continua funcionando com a educação péssima. A saúde vai mal. O país continua funcionando e só aquele que está doente que sente na pele o seu problema. Mas quando a economia vai mal, é o conjunto da sociedade que entra em crise. Por isso é o mais visível. E a nossa economia não está bem. Veja que eu mudei o título que eu usava antes. Eu dizia, a economia está bem, 5 anos atrás, mas não vai bem. Porque dava para ver no horizonte os riscos da nossa economia. Se eu não me engano, são 15 riscos que eu coloquei no trabalho que eu fiz. O último era a euforia, senador Fleury. A euforia é uma tragédia, porque ela cega. O eufórico não vê a realidade. E nós vivemos uma euforia. Uma euforia que não resistia às análises mais concretas dos problemas que estavam ali discretos, mas que já se percebia. E agora, o que é que a gente vê? As projeções do Banco Central, divulgadas no último relatório trimestral de inflação, que mostram que o Índice Nacional de Preço ao Consumidor fechará o ano de 2014 em 6,3, ou seja, bem acima da meta de 4,5. Aí alguns dizem, mas ainda não chegou aos 6,5.
que é a margem que a gente dá para não estar bem. Porque o Brasil está com isso. A meta é 4,5, que não é uma coisa simples. Veja bem, a meta não é 0, não é 1, não é 2. A meta é 4,5. Significa que nós aceitamos como normal que o nosso salário seja corroído 4,5% todo ano. É normal. 4,5 significa que em cada R$100 você perde 5, praticamente. A gente aceita como normal. Mas ainda dá uma margem de 2 pontos para cima. Ou seja, para cada R$100 de salário, você perde 6,5 e está tudo bem. Está errado isso. Mas o pior é que esses 6,3, eles não representam a realidade. Primeiro porque quando a gente analisa a inflação e separa por faixas de renda, a gente vai ver que a inflação dos pobres, que é medida pelo IPCC-C1, para faixas de renda até 2 salários mínimos, está acima de 6,5, está em 6,53. Ou seja, os pobres estão perdendo menos do que a média dos brasileiros perde. Isso significa que a Bolsa Família, que é uma coisa colocada com tanta ênfase na campanha, dizendo-se que se ganhassem os outros candidatos que não a Dilma, iriam acabar com a Bolsa Família. Na verdade, a Bolsa Família está sendo acabada. Porque se dá R$100 e se tira 6,53. Isso é uma maneira de acabar a Bolsa Família. Não acaba de uma vez, mas degrada, diminui o valor. Aí, de vez em quando, dá um reajuste, mas o reajuste vem depois da perda. O reajuste não vem antes da perda. Não está bem a economia. Isso sem falar das novas pressões inflacionárias com o início do desrepresamento dos preços de combustíveis. Ontem foi autorizado 5% para o diesel e 3% para a gasolina. Isso vai pressionar a inflação. Cada um que for colocar agora a gasolina vai pagar 3% a mais. Ou 5% se for diesel. E no caso do diesel, isso vai pressionar as tarifas de ônibus, vai pressionar o transporte de mercadorias. Ao pressionar o preço do transporte de mercadorias, pressiona todos os produtos. Porque o Brasil optou, ao longo das últimas décadas, por um modelo econômico de produção concentrada e com distribuição em longas distâncias das mercadorias. Nós não somos um país em que a produção é local. Se a produção fosse bem distribuída pelo país inteiro, o custo do transporte não pressionaria tanto os preços das mercadorias. Mas no Brasil, tudo é produzido em lugares centrais. Quando a gente compra uma verdura no supermercado, aquela verdura andou quilômetros e quilômetros e quilômetros e, portanto, o desrepresamento vai pressionar. A forte repressão de preços, não somente em combustíveis, tarifa de energia elétrica também está aumentando, e muito mais até do que isso, do que a gasolina. Isso vai criar um caldeirão de descontentamento muito profundo e uma desarticulação da economia. Porque quando a inflação passa de um certo limite, todo mundo aí começa a perceber que foi um gatilho que foi dado. Eu sou da geração, e vocês que aqui estão também, que a gente ainda lembra daquele revólverzinho que se usava para remarcar os preços. Eu vou ao supermercado e tenho visto preço remarcado. Já não é mais com aquela etiquetazinha, porque agora é o código de barra, que a gente nem sabe que aumentou o preço. Mas já tem aqui em Brasília, onde eu vou, supermercados em que tem o preço na prateleira e a gente já vê 1, 2, 3, 4, 5 preços um em cima do outro. Nem se dá o trabalho de retirar mais um para colocar o novo. Veja bem, hoje mesmo, no dia 11, sexta-feira, o IBGE divulgou que o IPCA subiu 0,42 em outubro de 2014. E isso, lembrando, após uma alta de 0,57 em setembro. Essa é uma clara
marcação do grau de inflação que nós temos. Em outubro do ano passado, o índice avançou 0,57%. Nos últimos 2 meses, encerrados em outubro, a inflação foi 6,59%. Porque 6,3% é quando a gente pega o que se prevê para o ano 2014. Mas se a gente pega 12 meses para trás, já extrapolou a meta, a margem da meta. Isso foi o 3º mês consecutivo com o IPCA acima do teto da meta de inflação definida pelo governo. Tudo isso indica que a próxima divulgação da inflação geral e da inflação dos chamados os bens comprados pelos pobres, que vai ser no dia... vai ser logo agora, as notícias não deverão ser boas. As notícias, provavelmente, lamentavelmente, não serão boas. Mas o pior é que não serão novidade para quem observava, para quem analisava, para quem se preocupava. Essa é uma coisa que a gente está precisando, senhor Freire, preocupação. A gente precisa estar preocupado, porque quem não se preocupa não enfrenta os problemas corretamente. Dito isso da inflação, se a gente passar para o PIB, a situação pode ser até mais dramática, se é que a gente pode comparar a gravidade entre inflação e PIB pequeno, em não crescimento. As estimativas de mercado projetam que em 2014 o crescimento será 0,24%. Isso é uma clara recessão do ponto de vista per capita, porque a população cresce a mais de 0,24% ao ano. E se o PIB cresce apenas 0,24% e a população cresce a mais do que isso, é porque cada brasileiro empobreceu em 2014. O Brasil não empobreceu. O Brasil cresceu 0,24%, mas empobreceu, porque o número de brasileiros cresceu mais do que o produto interno bruto. Isso vai ter uma clareza cada vez maior, as pessoas vão perceber isso. Se confirmada essa taxa, o país terá o menor crescimento desde 2009, quando o PIB chegou a recuar 0,3%. Isso nos deixa com a preocupação quanto ao conjunto do PIB. Mas se a gente for olhar os segmentos, a gente vai ver que a pesquisa Focus do Banco Central mostra que o setor manufatureiro, ou seja, o setor industrial, terá uma retração de 2,17%. E aí é recessão para valer no que se refere ao setor manufatureiro. Mas não é uma queda pequena, é muito alto, 2,17% a menos de um ano para o outro. Pior é que era um setor já combalido, já sofrido, num processo de desindustrialização que o Brasil vem sofrendo ao longo de anos. Por conta de quê? Por conta da concorrência internacional, que faz com que os preços cheguem aqui de outros produtos do exterior mais baratos, especialmente da China, pela nossa incapacidade de concorrência com os outros países, pelo custo do Brasil, excesso de impostos, estradas que não funcionam, portos que são demorados e, vamos lembrar, e mão de obra sem a formação técnica necessária. E aqui um parênteses, a gente vende o Pronatec como a solução, não é. Primeiro porque a gente precisa de alta tecnologia também, que não vem do Pronatec. Segundo, porque o Pronatec fracassa por falta de ensino fundamental dos alunos que vão estudar cursos técnicos. Não tem como dar um bom curso técnico para quem não sabe o que é ângulo reto. Regra de 3. Não tem como. Nós não estamos cuidando dos problemas substanciais. Senador Paim, com o baixo crescimento, não há como não observar o recrudescimento da taxa de desemprego. É questão de tempo. O único indicador positivo que hoje a gente tem é que o desemprego no Brasil não está em níveis altos e até caiu um pouco. Mas quando a gente observa a tendência
É impossível manter o emprego quando o PIB não cresce. Além disso, quando a gente analisa esse emprego que a gente está tendo, a gente vê que é um emprego de mão de obra sem alta qualificação e sem remuneração alta. Por isso que o PIB cresce e o desemprego não aumenta no Brasil. É porque está empregando pessoas que recebem um pedacinho menor do PIB. São pessoas de baixíssimos salários. Não está havendo aumento do emprego das parcelas de rendas maiores no trabalho. As estimativas de órgãos multilaterais, como o FMI e o Banco Mundial, também apresentam dados não otimistas para o caso brasileiro, Sandropen. E o Brasil deverá ser um dos países que menos crescerá na América Latina, acompanhando dois outros países, Argentina e Venezuela. A desculpa que se dá de nosso baixo crescimento é de que a crise internacional nos afeta. Não procede. O mundo está crescendo em 2014, a taxa média é 3,3%. E nós, 0,24%. Então a culpa não é do cenário internacional, a culpa é nossa. Porque nós não fizemos o dever de casa na hora certa. Mais grave é que parece que não se está fazendo o dever de casa agora. Mais grave ainda é que o dever de casa vai exigir uma mudança de posição da presidenta, quando tome posse, para candidata buscando voto. Isso é muito grave. O dever de casa vai exigir uma mudança de discurso. Como é que o povo vai reagir? Aí volta a ideia da lua de mel. Um presidente novo tomaria as medidas necessárias, as pessoas não ficariam contentes, mas não podia apontar o dedo dizendo: você não prometeu isso na nossa campanha. E ele poderia dizer ao seu povo: eu estou corrigindo os erros do governo anterior. O próximo governo não vai poder dizer isso. Como eu li numa revista, o governo atual começa com uma herança maldita que o governo atual criou. O próximo governo herda uma situação que ele criou no mandato anterior. Tudo isso faz, senador Paim, com que a gente tenha outros problemas que eu vou deixar para continuar aqui segunda-feira. Não vou cansar. Mas a dívida pública, por exemplo, é assustador o que acontece. É um aumento gigantesco. Para você ter uma ideia, senador, nós fizemos umas contas, em apenas 7 dias, o aumento na dívida é equivalente, senador Paim, em 7 dias, o aumento da dívida é equivalente a todo o gasto de um ano da Bolsa Família. Veja bem, em uma semana, a gente gasta mais do que a Bolsa Família em 25 meses, gasta entre aspas, aumenta a dívida. O verbo gastar não está correto. Em apenas um dia, é possível destinar este aumento para complementar o salário do piso salarial do magistério. Ou seja, com o que aumenta a dívida em um dia, a gente poderia pagar o piso salarial, beneficiando quase 1 milhão de professores que ainda não recebem o piso salarial no Brasil. Com um dia da dívida. Isso é insustentável por muito tempo. Não apenas porque joga os juros lá para cima, porque para você aumentar a dívida, tem que vender mais títulos, e aí você, para atrair compradores, tem que aumentar os juros. As contas fiscais, senador Paim, que eu vou voltar para segunda-feira, não é menor a gravidade. O país, não é bom usar isso, fica feio, então eu não vou usar. Mas a situação parece uma empresa quebrada. E o balanço de pagamentos, que são as relações do Brasil com o exterior, que sempre foram muito sólidas do ponto de vista do comércio, embora nem sempre sólidas do ponto de vista do fluxo de financiamento e investimento. Hoje é grave. O câmbio, basta ver o noticiário, o dólar está 25% a mais do que há poucos meses atrás. Pulou de R$ 2 por dólar para 2,6. O cenário externo não é tão favorável, embora não seja culpa da nossa situação, porque ela é pior do que o cenário internacional.
E nós temos uma fraqueza das instituições muito grave. Nossas instituições estão frágeis. E aí fica difícil enfrentar a realidade. Por isso, senador Paim, eu comecei falando aqui de preocupação. Professor Cristóvão, permita só que eu registre, antes que a moçada vá embora, a nossa alegria. Vocês estão assistindo aqui o ex-reitor da UNB, ex-governador, senador, o homem que dá palestras no Brasil e no mundo. Dois depoimentos que conheço a história dele aqui, é o senador Cristóvão Buarque, senador por Brasília. Aqui estão os alunos do Colégio Ateneu Goiânia. O senador Fleury aqui, um grande senador lá de Goiás, e com certeza representa muito bem o estado de vocês. O senador Fleury, se quiser fazer uma pequena saudação para os alunos, é o senador do estado dos senhores. Me permitem só uma coisa, senador Paim. O senador Paim disse para vocês que eu já fui uma opção de coisas. Ele esqueceu talvez a mais importante, é que eu já fui do tamanho de vocês e já tive professor e professor como vocês. E muito que bem. Eu cheguei aqui graças às minhas professoras e aos meus professores. Por isso, eu estou aqui falando, mas eu tenho um gabinete, eu tenho um escritório aqui no Senado. E na minha parede tem uma foto minha com minha primeira professora. Não do tamanho de vocês, já recente que eu fui visitá-la, professora Elza. Então, senador Paim, além de todos esses cargos, eu já fui do tamanho deles. E já tive professora e professor como eles. E já foi professores que me colocaram aqui. Dizem que foram os eleitores que me colocaram aqui. Mas os eleitores não teriam me colocado aqui se eu não tivesse tido quem me ensinasse o ABC e as 4 operações. Por isso, muito obrigado pelo que vocês fizeram por mim como categoria e vocês pequenos que aqui estão nos visitando. Senador Fleury, que é senador lá no estado de vocês, moçada. E fui aluno do Ateneu. Ah, olha aí, viu? Aí. Do Ateneu, da moça. Tudo bem. Muito obrigado, viu? Bom com Deus, muito obrigado pela visita. Abraço a todos. Senador Paim, eu creio que não tem melhor maneira de terminar do que com esse gesto. Olha, a turma que estava saindo aqui visitante também ficou para ouvi-lo. Um abraço a vocês também. Não tem melhor maneira de terminar. Até porque esse é um discurso que não termina. Esse é um discurso que a gente vai ter que continuar fazendo pelos próximos anos. Eu só concluo dizendo que, diante dessa crise, nós temos que ter muita preocupação, mas também devemos ter muita compreensão. Não vai dar para sermos oposição ferrenha a tudo aquilo que for preciso fazer para melhorar os problemas que nós temos, corrigindo-os. Não vai dar. Nós vamos ter que ter muita preocupação, muito bom senso, muito despreendimento dos preconceitos, dos dissabores, dos aspectos eleitorais de daqui a 4 anos e mesmo de daqui a 2 com as eleições municipais. Nós vamos ter que deixar de lado muitas mágoas e vamos ter que buscar consensos. Mas consensos para mudar e melhorar o Brasil. Não consensos para simplesmente manter quem está no poder ou colocar outros diferentes no poder, sem quererem a preocupação, o bom senso e o patriotismo que o momento exige de nós. Era isso.